E hoje nós temos o prazer de receber aqui no programa referencial o Dr. Vinícius Menescal. Ele é ortopedista e também é especializado em cirurgia do pé e tornozelo. Nosso assunto com ele hoje é sobre joanete, que é um problema muito comum, principalmente em mulheres. Dr. Vinícius, seja muito bem-vindo ao programa referencial. Muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui e responder algumas dúvidas e perguntas das pessoas. Bom, vamos tentar entender então, vamos começar, entendendo o que é joanete. Exatamente. A joanete é um conjunto de deformidades de ossos e tendões do nosso pé. Então o paciente começa a perceber aquele aumento de volume na parte de dentro do pé e busca um profissional especializado. Então ele vai queixar o quê? Muito comum de dores e em alguns casos meninas mais novas queixam muito de estética, né? Ai, doutor, minha joanete apareceu e é muito feia para mim. Então, falando um pouquinho sobre a joanete, ela tem um caráter o quê? Genético. Então, quando mães, avós têm, nós temos o gene para desenvolver também essa patologia, que é a joanete. Então não tem nada a ver com a questão do uso do sapato muito apertado. Tem também. A primeira coisa seria a genética, a segunda totalmente seria isso. São coisas do nosso próprio corpo. Então assim, meninas que usam sapatos triangulares ou bailarinas que sempre usaram sapatos muito apertados, cursam também e podem desenvolver a joanete. É muito comum. Normalmente nós mulheres gostamos muito de usar aquele sapato bico fino. Isso. Aquilo ali contribui para... Contribui também, infelizmente. E na verdade, é o que eu falei, tem os fatores genéticos e os sapatos apertados é a segunda forma que mais contribui para desenvolver essa joanete. E a paciente sempre fica perguntando, poxa doutor, mas então eu tenho que parar de utilizar esse meu sapato que eu gosto tanto? Eu costumo dizer que não. Nós temos que começar a identificar alguns certos momentos. Então, uma festa, um evento, poder utilizar, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que é muito complicado é se o paciente, dia após dia, no trabalho ou num passeio, ela sempre utiliza esse tipo de calçado. Então, isso aí, com certeza, pode vir a prejudicar. Agora, doutor Vinícius, como é que eu posso aliviar a dor que a joanete causa, né? Exatamente. Então a primeira coisa é o seguinte, hoje em dia é muito falado e vendido no Instagram algumas órteses e alguns materiais para tentar aliviar essa dor. Doutor, funciona? Eu vou ser bem honesto, infelizmente não. Então a joanete, uma vez estabelecida, se ela for dolorosa, uma coisa que dá para ser feita é mudança de calçados, então calçados mais... que a parte da frente seja mais formato quadrado, com um pouco mais de espaço, tá certo? Segundo ponto, fisioterapias, alongamentos. Querendo ou não, esse desequilíbrio ósseo e dos músculos melhora com a fisioterapia. Então a correção da joanete só é possível através da cirurgia. Exatamente. As cirurgias, elas vêm mudado muito ultimamente, né? Hoje, fazemos o quê? A técnica percutânea, que são pequenos furinhos somente que eu consigo corrigir essa joanete, tá certo? Antigamente, a cirurgia era aberta, tinha uma grande exposição de pele e muitos pacientes falavam que voltava, né? Às vezes alguém aí já se deparou com isso. Ah, doutor, a joanete da minha avó voltou, joanete da minha mãe voltou, a minha vai voltar também? Na verdade, pelas técnicas que nós utilizamos hoje, não. Antigamente era aberta e praticamente só raspava o osso. Hoje, com esses pequenos cortes, nós colocamos alguns parafusos lá por dentro, que isso aí resolve então, e não volta. Não tem o risco, né? Não tem esse risco mais. Agora, quanto tempo, doutor Vinícius, depois da cirurgia, essa questão da recuperação, do cuidado que a pessoa tem que ter? A cirurgia, logo após que o paciente termina o procedimento, ele fica um dia no hospital para recuperar, mas ele já sai do hospital com uma botinha ortopédica. Tipo um chinelo, tipo uma sandalinha, e ele já consegue apoiar o pé no chão. Com essa órtese, né, com essa botinha, a média de recuperação é de 2 meses a 3 meses. Vai variar também conforme a gravidade dessa joanete. Mas numa média, eu vou deixar claro aqui, uns 2 meses de evolução, o paciente já volta a fazer suas atividades, volta para o trabalho sem problema. Essa questão de dores pós-cirurgia... As dores, essa é uma cirurgia muito indolor. Então, nós fazemos também um bloqueio de alguns nervinhos para o paciente não sentir nada,
né? E logo depois ele já podendo apoiar o pé no chão, o paciente fala, doutor, parece que eu nem passei num procedimento cirúrgico, porque é um procedimento que por esses pequenos furos, né, na pele, sem corte, então, consequente disso é o quê? É uma resposta muito boa da dor. O paciente sai tomando algum remedinho, mas assim, só por controle mesmo, tá certo? Doutor Vinícius, a cirurgia ela dura em média quanto tempo? Média 1 hora, 1 a 2 horas, tá certo? Dependendo também do tipo de deformidade, se às vezes são os 2 pés, às vezes a correção da joanete, quando é uma joanete mais grave, não é só o dedão, ele começa a empurrar os outros dedos e, consequente disso, também na cirurgia nós temos que corrigir os outros dedos. Então tem muitos pacientes que, além da joanete, vai ter o dedo entrando por baixo do outro e causando dores embaixo dos outros dedos, do segundo, terceiro dedo. Então nós temos que fazer umas pequenas correções também nesse, lembrando, sempre percutâneo, então sem os cortes, somente uns pequenos furinhos. Bom, então só para a gente encerrar esse bate-papo sobre a joanete, o que você diria então aí para as mulheres, né? Eu diria o seguinte, buscar um profissional. Olhou, percebeu que está começando a desenvolver essa joanete e está começando as dores, já marca uma consulta, vamos bater um papo, tá certo? Porque às vezes uma pequena dor, se começar a melhorar com alguns exercícios, alongamento, fisioterapia, mudança do estilo de vida e calçados, melhorar a qualidade de vida, coisa que eu nem citei, mas melhorar a qualidade do próprio corpo. Ingesta de água, melhora do metabolismo, diminuir açúcar, já melhora a resposta da dor, melhora a inflamação do corpo. Então, nesse bate-papo que eu vou ter inicialmente com o paciente, ele já melhora a queixa dele. Conversei aqui com o Dr. Vinícius Menescal, ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Dr. Vinícius, muito obrigada. Muito obrigado você e vocês todos.